JS TV. Portanto, neste dia 9 de março do ano de Cristo, 2019, está estreando aqui na JS TV, sua TV na web, o programa Direitos do Cidadão. Hoje, especificamente, iremos tratar de direito previdenciário, desta reforma da Previdência Social que foi proposta pelo atual governo para todos os brasileiros. Então, iremos debater, iremos ficar bem informados neste sentido. Mas, antes disso, quero que fique registrado aqui nossos sinceros agradecimentos ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a este Deus todo tributo. Ele que tem nos sustentado com sua forte e poderosa mão, Ele que tem sido nossa âncora, nosso arrimo, nosso fundamento. Ele que tem nos guiado, nos conduzido, nos dirigido. A Ele todo tributo nós devemos. Portanto, deixando bem claro aqui e registrado que a JS TV tem um compromisso social em deixar você bem informado, bem atualizado. E aqui, nesta abertura do programa Direitos do Cidadão, nos honrando com a sua presença, honrando o nosso convite, de forma muito humilde, prontamente aceitou o meu amigo e irmão, o doutor Francisco Tiago Correia Braga Advogados, advogado previdenciário, especialista na área, de grande saber jurídico e de brilho inobliterável. Nos honrando aqui com sua presença, o doutor Correia Braga, para tirar nossas dúvidas na área previdenciária e lhe deixar bem informado. Já deixando aqui registrado nossos sinceros agradecimentos por sua audiência. Você que está aí na cidade do Iguatu, no Ceará, também em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, nos acompanhando. Também nós estamos neste momento, doutor Francisco Tiago Correia Braga, doutor Correia Braga, nós estamos sendo assistido neste momento, sendo visto lá em Buenos Aires, na capital da Argentina, estão nos acompanhando, também no estado de Minas Gerais, no Espírito Santo, São Paulo e aqui na Paraíba. João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Alhandra, Caporã, Pitimbu, Conde, Pedras de Fogo. Queremos agradecer a honrosa audiência de todos vocês, mas, doutor Correia Braga, seja bem-vindo ao programa Direitos do Cidadão, seja bem-vindo à JS TV, sua TV na web. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir com esse projeto da JS TV. Para mim é uma satisfação. De pronto aceitei o convite e quero colaborar para que possamos juntos aqui tirar todas as dúvidas sobre a reforma da Previdência. Eu gostaria também, inicialmente, cumprimentar a todos os meus familiares aí da cidade de Iguatu, estado do Ceará, a minha mãe, aos meus irmãos, as minhas sobrinhas, sobrinhos, e um beijo especial para minha esposa, que está aqui em João Pessoa, Maria Dilma, para minha filha, Maria Júlia, e todos aqueles amigos que estão aí nesse momento nos vendo. Para mim é uma satisfação, eu espero contribuir com esse projeto. Muito obrigado, a satisfação é toda nossa, doutor Correia Braga. Mas, ainda deixando registrado aqui nossos agradecimentos aos caminhoneiros que estão neste momento acompanhando o programa Direitos do Cidadão. Queremos agradecer aos taxistas, aos mototaxistas, aos motoristas de transporte alternativo, de transporte coletivo, agradecendo a todos vocês, a vocês da segurança pública, a vocês que trabalham na área da saúde, nosso muito obrigado, e dizer que o programa Direitos do Cidadão tem o apoio cultural, tem o patrocínio de Fonte da Beleza, salão e cosmético, o melhor salão
de todo o litoral sul paraibano, tendo como a comandante daquele salão a Rutineri de Freitas Santos, onde deixamos registrado nossos agradecimentos pelo apoio, pelo carinho, e dizendo de nossa satisfação em tê-la como amiga, como companheira, como esposa, como aquela pessoa leal e do dia a dia tem nos acompanhado nas lutas, nos desafios, tem enfrentado de forma corajosa. Mas, doutor Correia Braga, vamos direto aqui ao assunto. Esta reforma previdenciária, essa proposta de reforma previdenciária tem tirado o sono de muitos. Eu não sei se de fato deve tirar o sono, eu não sei qual o prejuízo que algumas categorias, ou se a população vai sofrer com isso, ou se o governo só quer realmente melhorar a vida da população, a vida das pessoas e salvar a Previdência, como tem falado constantemente o ministro Paulo Guedes. Ele diz que é uma questão de sobrevivência da Previdência Social e do povo brasileiro. Ele tem dito que é muito necessário e, segundo ele, o ministro Paulo Guedes tem verberado de forma muito intensa que é uma questão de necessidade, aliás, prioridade. Ele diz que não tem outra alternativa. Veio para fazer justiça a essa reforma e veio para beneficiar os que mais precisam. Este é o discurso do governo federal, através do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Então, quero começar aqui, doutor Correia Braga, lhe perguntando, em relação aos que já foram aposentados, os que já preencheram os requisitos, os que já têm direito adquirido, essa reforma da Previdência vai prejudicar essas pessoas ou não prejudica ninguém, só veio para ajudar? Como é que fica nesse sentido? Não, nesse aspecto, aqueles que já estão aposentados e aqueles que já preencheram os requisitos para aposentadoria, seja ela de qual espécie, podem ficar tranquilos. A reforma não atinge. Ela não atinge por quê? Porque a Constituição Federal, ela fala do direito adquirido. Então, a lei, ela não pode vir a prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, os aposentados e aqueles que preencheram os requisitos para a concessão de qualquer espécie de aposentadoria não serão prejudicados pela reforma nesse tópico, não serão prejudicados. Portanto, podem ficar tranquilos os aposentados e aqueles que preencheram os requisitos. Certo. Uma pergunta que já chegou aqui para nós em relação à aposentadoria urbana, a questão da idade mínima, a expectativa de vida. Então, uma pergunta para englobar todos esses questionamentos. Como ficaria a partir de agora? Olha, a reforma, ela fez uma profunda transformação no aspecto da aposentadoria. Hoje, o segurado, o trabalhador, ele pode vir a se aposentar sem a necessidade do estabelecimento da idade mínima. O segurado trabalhador pode se aposentar por tempo de contribuição, preenchendo apenas o requisito 35 anos homem, 30 mulher, independentemente da idade. Com a reforma da Previdência, se ela for aprovada nesses termos, passa-se a exigir uma idade mínima para a aposentadoria. Essa idade mínima, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Porém, essa idade, ela só vai ser exigida em definitivo somente em 2031, que chamamos de transição, em média 10 anos. Em 2031, nenhum trabalhador brasileiro vai se aposentar com menos de 62 anos mulher e menos de 62 homem. Vejam bem, essa é uma idade mínima exigida. Porém, o governo também prevê nessa reforma o que nós chamamos de gatilho, que é de forma automática. A partir do momento que a expectativa de vida do brasileiro aumenta, vai também aumentar a idade mínima.
Se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que faz esses levantamentos de 4 em 4 anos, disser que a expectativa do brasileiro aumentou em um ano, a idade mínima aumenta também. A mulher passa para 63 e o homem para 66. Isso de forma automática. Se a reforma entrar em vigor em 2019, nós já vamos sofrer alteração em 2024. Então, na verdade, há um impacto na forma da concessão da aposentadoria. Alguns especialistas dizem que essa reforma, que nós vamos tratar aqui ponto a ponto, é a chamada reforma da não aposentação. Porque além da idade mínima, o governo exige para que o trabalhador possa receber seu benefício de forma integral, ele precisa trabalhar no mínimo 40 anos. No mínimo 40 anos. São 40 anos de contribuição. O que, na verdade, é uma tragédia. Sim. Doutor Correia Braga, me diga uma coisa. Em relação à aposentadoria dos professores, porque eu vejo a questão do professor e eu tenho a maior reverência para com os professores, o maior respeito. Até porque Jesus Cristo foi o maior de todos os professores. Então todo professor, ele é seguidor de Cristo naturalmente. Porque é uma função, uma profissão fundamental para uma sociedade. Vejamos, no Japão, toda a sociedade se curva para um professor. Aliás, Inclusive seu líder maior. muito bem. O imperador se curva para o professor. Todos se curvam para o imperador e o imperador curva-se para o professor. Então, a função, a profissão, não é? Professor é de fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer país. Então, em relação aos professores, o que foi efetivamente que a reforma da Previdência que está proposta, que trazida agora por esse novo governo, trouxe de benefício? O que foi de interessante para os professores? Os professores têm o que comemorar com a proposta da reforma previdenciária? Não. Pelo contrário. Na verdade, a categoria do professor, eu acredito que, na minha concepção, é uma das profissões mais importantes. Por isso que o Japão homenageia os professores, porque sem educação não há futuro. E essa reforma atinge de forma significativa os professores, e especialmente as mulheres. A reforma, hoje, o professor da rede privada, ele não, para se aposentar, não se exige uma idade mínima. Ele completou o tempo de contribuição, ele pode se aposentar, sem exigência da idade mínima. Com a reforma, o professor só vai se aposentar aos 60 anos de idade. 60 anos de idade. Seja ele professor da rede privada, seja ele professor da rede pública, com 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição. Hoje ele se aposenta homem com 30 anos, mulher com 25. Hoje, sem idade, sem exigência de idade. Com a reforma, se exige uma idade mínima para o professor da rede privada, regime geral da Previdência Social, e 30 anos de contribuição. Então há um impacto de forma significativa. O professor ficar até a idade de 60 anos numa sala de aula. Então não há, de fato, o que comemorar. Ou seja, o professor que hoje teria uma aposentadoria nos termos da Constituição, uma aposentadoria especial, ele perde vamos dizer assim, esse privilégio. E passa a ter um maior rigor na concessão da aposentadoria dos professores. A gente lamenta nesse aspecto a reforma que vem a prejudicar a classe mais importante. Eu sou daquele defensor que o maior salário do Brasil
deveria ser do professor, porque tudo passa pelo professor, tudo. Eu queria também até homenagear todos os meus professores aí na área de direito, do ensino médio que estão nos vendo. Parabéns a todos vocês, mas hoje ainda o professor vive com salário de fome e a reforma vai prejudicar de forma significativa a vida do professor no tocante à concessão da aposentadoria. Mas o ministro Paulo Guedes, o governo, tem dito constantemente que a previdência social é deficitária, não é superavitária, tem dado prejuízo, não tem como abrir mão de uma reforma radical desta forma, a esse ponto. Realmente, pelo seu conhecimento, a previdência social, ela é deficitária? Ela realmente tem dado prejuízo ao governo ou teria outras formas para evitar esse sacrifício de uma grande parte da população? Doutor Jeremias, de maneira nenhuma. Existem vários estudos de pesquisa que demonstram que a previdência social ela não é deficitária. O governo traz toda essa propaganda, porém ele o faz de forma equivocada. Veja bem, quando você trata da previdência social, você não pode tratá-la de forma individualizada. A Constituição, no seu artigo 194, trata da Seguridade Social. É o maior sistema de proteção instituído na Constituição da história do Brasil. O artigo 194 trata da Seguridade Social. A Seguridade Social, para que possamos entender, é um tripé. Seguridade Social trata de saúde, trata de previdência social e assistência social. Quando o governo propaga e afirma e diz que a previdência é deficitária, ele está levando em consideração somente a previdência em um único aspecto. Qual é esse aspecto? Quanto arrecada e quanto gasta. Isso, na verdade, é um engordo. Se você for pegar a Seguridade Social, pelo contrário, é superavitária. Existem bilhões de reais. Vejam bem, vocês já ouviram falar no chamado DRU, desvinculação de receita. Essa desvinculação de receita, o governo tira da Seguridade Social para aplicar em outras áreas, que não deveria fazer. Isso é em média 30%. Aí o governo fala em déficit da Previdência. O governo também não menciona como é que vai fazer a questão da cobrança dos devedores. Os devedores da Previdência. Hoje, as empresas, elas devem cerca de 426 bilhões de reais. 426. O suposto rombo da Previdência é na ordem de 290 bilhões. Fora isso, se a gente não, por passagem, para a gente tratar da questão das desonerações que o governo deixa de arrecadar bilhões e bilhões. Então não há, na verdade, déficit da Previdência. O governo precisa tratar, na verdade, de políticas no sentido de aumentar o emprego da população. Se você aumenta o emprego, consequentemente, a contribuição da população. E não trazer uma reforma que vem, de certa forma, a prejudicar o trabalhador. Certo, muito obrigado, doutor Correia Braga. Então, importante salientar que o governo precisa tomar uma decisão muito forte e cobrar dos grandes devedores, não é? No caso, bancos aí que devem muito, vários bancos, JBS, empresas, vários, são 426 bilhões. Quer dizer, quase meio trilhão. Quase meio trilhão. Então é muito dinheiro. E o déficit é de 290 bi. 290 bi. Então, se cobrar de quem realmente deve, dá para cobrir isso aí e não sacrificar os que mais precisam. Então, é preciso o governo ter essa sensibilidade. E os representantes, naturalmente, lá em Brasília, os deputados federais e senadores, estarem sintonizados
com a população, que de fato a previdência social não é deficitária. Pelo contrário, é superavitária. Superavitária. Eu queria aqui alertar, queria convocar a toda a população para que possamos cobrar dos nossos parlamentares, deputados federais, deputados estaduais. Sim. Esse é um tema delicadíssimo. Se os senhores não se esforçarem, consequentemente, não pressionarem os parlamentares, certamente não terão direito à aposentadoria. Importante exercer a cidadania, principalmente após a eleição, porque exerce a cidadania naquele momento e lá após a eleição cruza os braços. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso, nós temos que continuar exercendo nossa cidadania e cobrar dos nossos representantes lá em Brasília uma posição ao lado dos que mais precisam, certo? Aqui não vamos escurecer a verdade. Inclusive é bíblico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui não, a JSTV, sua TV na web, não tem partido político, nem cor partidária, muito menos paixões políticas. Aqui vamos trabalhar com o máximo de imparcialidade, certo? Sem atingir pessoas, mas alcançando os problemas, certo? Uma pergunta que acaba de nos chegar, doutor Correia Braga. A pergunta é assim: por que foi que os militares ficaram de fora da reforma? Esse é o questionamento. E eu deixo para o senhor. Esse é um dos questionamentos muito forte e que está exercendo muita pressão em relação ao governo. Por que os militares eles não entraram na reforma? Segundo o governo, será enviado ainda esse mês um projeto de lei para que venha alterar a aposentadoria dos militares, se faz necessário, segundo o governo, um projeto de lei. E não uma PEC, projeto de emenda constitucional que nós estamos tratando. Mas o governo afirma que vai enviar ainda esse mês para a Câmara dos Deputados essas modificações dos militares. Vamos deixar bem claro que os militares eles têm uma profunda, vamos dizer assim, um profundo prejuízo no tocante à reforma. Veja bem, se arrecada com os militares cerca de 4,5 bilhões, porém pagam cerca de quase 50 bilhões de reais. Então tem que ser feita também a reforma no tocante aos militares. É claro que se respeitando a especificidade de cada categoria, né? E deixar bem claro que os militares incluem as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, bombeiros e os policiais militares. Sim, mas eu acredito que algo que tem que ser mudado em relação aos militares são aquelas pensões Também. a netos, quer dizer, O Supremo já são coisas vem que... decidindo sobre isso, né? Sim. E pedindo que a concessão de pensão a mulheres, de políticos, etc., o Supremo já vem decidindo nesse sentido. Certo. Então é importante... Mas vamos aguardar como correção. é que vai ser esse projeto de lei dos militares. O que é que vem trazer de benefício ou o que vem prejudicar os militares. Mas diga uma coisa, doutor Correia Braga, em relação a essa reforma, essa proposta de reforma da Previdência, como que fica a situação em relação aos policiais civis, aos policiais federais, aos agentes penitenciários, os sócios educativos? Como é que fica a situação deste povo? Pronto, hoje o policial civil, o policial federal, o agente penitenciário, os socioeducativos não têm uma idade mínima para aposentadoria. Eles não têm uma idade mínima estabelecida. Hoje, o que é que se precisa? Somente 30 anos, se for homem, 25 se mulher. Também o tempo de atividade, 20 anos homem e 15 mulher.
com a reforma vai ser exigido, além desses requisitos, uma idade mínima que é de 55 anos. 55 anos. Então, já está impondo um certo sacrifício a essas categorias. Com certeza. Uma certa dificuldade para se aposentar. Doutor Correia Braga, e em relação aos segurados especiais, como é que fica essa categoria? Em relação, estamos falando dos agricultores, dos pescadores, etc. Isso. Esse é um dos temas polêmicos da reforma. Porque hoje a situação do pescador, do agricultor, para se aposentar hoje, ele precisa, homem, 60 anos de idade, e a mulher se aposenta aos 55 anos, desde que comprove 15 anos do exercício da atividade laboral de agricultor ou de pescador. Não se faz necessária a comprovação da contribuição. Com essa reforma, isso se modifica. Segurado especial, para especificar mais ainda, são aqueles que exercem seu labor para subsistência, os agricultores, os pescadores. Porém, com a reforma, o governo vai exigir do grupo familiar, daquele grupo familiar, uma contribuição de R$600. Significa R$600 ao ano e significa R$50. Aquele agricultor, aquele pescador vai ter que contribuir para a Previdência. Com R$50 mensal. Mensal. Mas deixo bem claro que muitas vezes ele não tem nem esse valor. São pessoas que vivem ali da agricultura de subsistência, não comercializam a sua produção. Simplesmente para o seu próprio sustento. Então, na verdade, há um impacto. Vai certamente dificultar a concessão da aposentadoria dessas pessoas, que hoje é totalmente difícil. Por que hoje é difícil um agricultor, um pescador? Ele vive desde a sua tenra idade, no labor diário da roça, pescando, porém não tem prova disso. Quando a gente leva ao judiciário, o direito muito bom, porém sem nenhum tipo de prova, e acabam não concedendo aposentadoria a esse tipo de segurados. Então, os segurados especiais vão sofrer um impacto profundo na reforma. Então, mais uma vez, conclamamos a você que elegeu seu deputado federal, seu senador, entre em contato com ele e debata sobre esta proposta da reforma previdenciária, porque vai impactar na sociedade brasileira. Inclusive, em período eleitoral, o atual presidente ele havia falado que no Nordeste era desumano, no período da eleição, era desumano o trabalhador rural, o trabalhador braçal, ele aposentasse aos 65 anos. Ele alegou que era desumano. Desumano, era indigno. Era indigno. Contudo, nesta proposta agora, está estabelecendo esta idade. Então, fica um pouco difícil isso aí e é preciso ser debatido. Eu gostaria até de acrescentar também que já foi ventilado no tocante à idade. A idade hoje, 60 homens, 55 mulheres. Com a reforma isso se altera. Passa a ser 60 anos para homem e mulher. Homem e mulher. A contribuição hoje atual, que é de 15 anos, passa a ser 20 anos. Deixar isso bem claro. Muda tanto a idade como o tempo de contribuição para os segurados especiais. Há, na verdade, o impacto no sentido da mulher. A mulher que se aposenta agricultora aos 55 anos, ela não vai se aposentar mais com a reforma, somente aos 60 anos de idade. Em vez de comprovar 15 anos do exercício da agricultura como pescador, vai ter que comprovar 20 anos de contribuição, cerca de 240 contribuições mensais. É um pouco difícil assim, não é? Vem realmente apertando. Agora, o ministro Paulo Guedes, ele tem dito que
os que recebem menos irão contribuir menos, cerca de 7,5%, 7,5%. E quem ganha mais, quem recebe mais, irá contribuir mais. Então, chegando a 11, alguma coisa. O máximo chega até 22%. Pronto, no máximo. Se recebe acima de 39 mil, chega a 22%. Não é? 11, 14, chega até 22%. De modo que, com este argumento, o governo tem dito que é uma reforma justa, porque vai pagar menos quem recebe menos e pagar mais quem recebe mais. O senhor concorda com esse ponto de vista aí do governo? Nesse aspecto de alíquota, há, na verdade, uma redução para aqueles que recebem menos e para aqueles que recebem mais vão contribuir mais. Sim. Isso aí, desse aspecto. Porém, em outros aspectos, a gente estamos aqui ventilando, há uma profunda prejudicialidade no tocante à concessão. Certo. Agora, como é que vai ficar, da forma que está estabelecida para a reforma, como ficaria a questão da aposentadoria por invalidez? Neste sentido, como está hoje e como ficará caso a reforma seja aprovada? Pronto, aposentadoria por invalidez. Quem pode se aposentar por invalidez? É aquele segurado que está incapacitado de trabalhar de forma definitiva, sem qualquer possibilidade de reabilitação. Hoje, se ele se aposenta, ele recebe cerca de 100% do salário-benefício. Com a reforma, isso se altera profundamente. Só vai passar a receber 60% do salário-benefício, que se aumenta 2% o que vier a exceder 20 anos. 20 anos de contribuição, vai aumentando em 2% até chegar a 100%. Ou seja, há uma perda significativa daqueles que vão se aposentar por invalidez após a reforma. Por exemplo, a pessoa recebe R$1.000 hoje, aposentadoria por invalidez, R$1.000. Se a pessoa vier a se aposentar, com a reforma, ela só recebe apenas R$600. Para que ela possa vir a se aposentar mais, após 20 anos de contribuição, aquele que excede 20 anos vai se aumentando 2% até chegar a 100%. Então, uma redução brusca na vida daqueles que, por algum infortúnio da vida, estão incapacitados de trabalhar. É lamentável. Lamentável. É realmente prejudicial aos que mais precisam, aos mais necessitados. Eu gostaria, doutor, Sim. se me permitir, ressaltar que todos os pontos que aqui estamos tratando estão na PEC número 6 de 2019. Sim. Aqui são argumentos totalmente jurídicos. Podem consultar que está na PEC nesse sentido. Apenas aqui estamos trazendo ponto para esclarecer a população da importância dessa reforma da Previdência. Vamos aqui a mais uma pergunta, para depois irmos a um ligeiro intervalo comercial, não é? Um pequeno intervalo. Na verdade, nem comercial, é apenas um pequeno intervalo e retornaremos. Mas vamos fazer essa aqui ainda. Como é que fica, caso seja aprovada essa proposta de mudança, não é? De reforma da Previdência, a questão de pensão por morte? A comparação de agora para o futuro. Pensão por morte. Hoje, os dependentes do segurado, eles podem acumular suas pensões, seja do regime próprio da Previdência Social, seja do regime geral da Previdência. Pode se acumular, não tem problema nenhum, não há nenhum tipo de impedimento. Pode o dependente ter a sua, no caso do cônjuge, ter sua aposentadoria e acumular duas pensões, um pelo regime geral da Previdência, outro pelo regime próprio da Previdência, no caso do servidor público. Não tem problema nenhum. E não há nem sequer limite. Já com a reforma, isso vai se modificar. Vai se modificar porque o dependente ele vai ter que optar pela aquela mais vantajosa. Se tiver duas pensões, vejam bem, vamos esclarecer, são contribuições diversas. Vamos lá, o seu pai faleceu e
e contribuía para o regime geral da Previdência Social do setor privado e também era do concursado. Porém, se ele vier a falecer, a sua mãe e os filhos, hoje, podem acumular independente do valor. Com a reforma isso se modifica. Os dependentes vão ter que optar por a mais vantajosa e a que permanecer vai sofrer uma redução drástica. Uma redução, em média, de cerca de 40%. Mas, doutor, me diga uma coisa. Neste caso aí, ele estava contribuindo, digamos, há vários anos, há muitos anos, nos dois regimes. Então, passando essa reforma, os segurados vai perder uma. Ele vai ter que optar pela mais vantajosa e vai ocorrer a redução daquela que vai permanecer. Em média, vai receber 60%. Mas aí o governo não estaria se apropriando dos anos de contribuição do outro benefício? Compreendo que sim, são coisas diversas. Contribuiu para os dois regimes, tem que a pessoa gozar daquele pensionado, daquela pensão, sem qualquer tipo de retirada. Eu quero crer que esse aspecto aí deve chegar a essa questão, esse ponto, até o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que sim. Para se debater é matéria constitucional. É matéria constitucional. E hoje, veja bem, hoje você recebe o dependente que recebe a pensão por morte, recebe 100% do salário de benefício. Sim. Com uma reforma, veja bem, olha o que vão fazer, com a reforma só vai receber apenas 60%. A mulher, ela já é dependente, recebe 60%. Se tiver mais filho, cada um vai receber 10%. Hoje, quando qualquer dos dependentes pela qualidade, seja pela morte, seja pela idade, hoje a idade previdenciária é aos 21 anos, transfere para aquele que permaneceu dos filhos. Com a reforma não transfere. Se é R$1.000, a mulher recebe, com a reforma, sem a reforma a mulher recebe 1.000, com a reforma ela passa a receber R$600. 600. E a cada dependente até chegar 100%, 10%. Perdeu, a mulher só vai ficar com apenas R$600. Realmente, sem sombras de dúvida, nesse aspecto aí, a reforma é extremamente injusta ao nosso ver. Ao nosso ver, é injusta, precisa ser corrigida, precisa que a população se mobilize e não aceite este tipo de mudança radical que venha prejudicar os que mais precisam. Eu acredito que o governo estaria tendo muita credibilidade quando ele começasse a cobrar os milhões e milhões que as grandes empresas devem. Então, a partir daí, nós estávamos vendo que ele estava levando o negócio muito a sério. Inclusive, atingir os privilégios dos três poderes. E essa reforma não atinge os privilégios. Só atinge os trabalhadores e os servidores públicos. Mas os privilegiados, ministros do Supremo, juízes, legisladores, essa reforma ela é mínima, não atinge esse pessoal. Pronto, então vamos fazer um rápido intervalo e retornaremos daqui a pouco, não sai daí, debatendo a reforma da Previdência proposta pelo atual governo. É rapidinho, não sai daí, voltaremos em breve. Quem foi que disse que o meu tempo acabou? Quem foi que disse que a promessa já passou? Quem foi que disse que o gigante ia conseguir?
que disse que as suas armas iam me atingir? Se enganou. Eu estou aqui. Se enganou. Eu estou aqui. Companheiro que plantei, vou viver o que sonhei. E quem duvida vai entender o que é milagre. Companheiro que plantei, vou viver o que sonhei. E quem duvida vai entender o que é milagre. Se enganou. Eu estou aqui. Se enganou. Eu estou aqui. Quem foi que disse que neste baile não ia eu passar? Quem foi que disse que o Senhor não ia me honrar? Quem foi que disse que lá no deserto ia eu morrer? Quem foi que disse que esta prova não ia eu vencer? Se enganou. Eu estou aqui. Se enganou. Eu estou aqui. Companheiro que plantei, vou viver o que sonhei. E quem duvida vai entender o que é milagre. Quero ouvir você profetizar. Companheiro que plantei, vou viver o que sonhei. E quem duvida vai entender o que é milagre. Diga pro diabo ouvir que o seu tempo não acabou, que a promessa não passou. Aleluia. Se enganou. Eu estou aqui. Se enganou. Eu estou aqui. Se enganou. Eu estou aqui. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma,
calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Voltamos aqui com o programa Direitos do Cidadão, aqui nos dando a honra de estar no estúdio conosco, falando sobre reforma previdenciária, o Dr. Correia Braga, advogado especialista na área previdenciária. Então, neste momento, nos prevalecendo da oportunidade, quero mandar um alô, uma boa tarde e agradecer pela honrosa audiência do nosso amigo presbítero Manuel de Lima, presbítero Israel José e família. Todos vocês, nosso muito obrigado, aos meus familiares que estão acompanhando, nosso muito obrigado a vocês. Chegou uma pergunta aqui, Dr. Correia Braga, assim, já dizendo que fique à vontade para mandar um alô, um abraço, fique à vontade. Eu gostaria também de mandar um alô para a minha amiga Maria Gama, aos meus familiares aí de Iguatu, de Janice, meu compadre, a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Muito obrigado pela honrosa audiência de todos vocês. Pronto. Também ainda dizendo a vocês que na quarta-feira, todas as quarta-feiras teremos um encontro às 8 horas da noite. 8 horas da noite, às quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 13 de março, 8 horas da noite, aqui na JS TV, você terá o programa Debate Sem Censura. Debate Sem Censura, você não pode perder. Este aí iremos abordar todos os tipos de assunto que interessa a você, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Então, na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, Debate Sem Censura. Teremos um telefone que iremos informar vocês, para vocês interagirem pelo WhatsApp, fazer ligação ao vivo. Então, na quarta-feira, não perca, Debate Sem Censura, a partir das 8 horas da noite, aqui na sua JS TV, sua TV na web. Doutor, me permita também aqui fazer agradecimento especial ao meu amigo, o cunhado Jorcélio, que se faz presente aqui. Muito obrigado pela companhia. Também mandar aí um abraço para todos os familiares da minha esposa, meus cunhados, sobrinhos e sobrinhas. Um abraço a todos vocês. Pronto. Agradecemos a honrosa audiência. Está aí, não é, no rodapé da sua telinha, o Dr. Correia Braga, ali é o 9609-7227, é o WhatsApp, porque estavam aqui nos perguntando e nós estamos colocando aí, certo? Muito bem, mas chegou uma pergunta e o ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, o telespectador, melhor dizendo, fez o questionamento da seguinte forma: que já recebe, fez essa afirmação, que já recebe o auxílio doença há 5 anos. Aí quer saber se com essa reforma há algo de diferente, se vai lhe alcançar, lhe atingir alguma coisa. Na verdade, os benefícios de incapacidade, aposentadoria por invalidez e auxílio doença já vem sofrendo modificações de forma drástica. Há pouco tempo, aí no início do ano, foi estabelecida a medida provisória que está fazendo um pente fino nesses benefícios de incapacidade. Vejam bem, apenas no primeiro dia desse pente fino, cerca de 700 mil segurados perderam os seus benefícios. Momentinho, doutor. Dê licença aí. Agora, com este pente fino e cerca de 700 mil segurados que perderam seus benefícios, será que
isso aconteceu de forma justa? Será que, se esses que perderam, esses segurados que perderam esses direitos, ele procurasse um causídico, um especialista na área, que pudesse analisar de forma criteriosa essa situação, de repente não poderia ter uma viabilidade de ingressar com ação no judiciário para reverter essa situação? Eu acredito que sim. Qualquer pessoa, qualquer segurado trabalhador que esteja nessa situação, procura advogado da sua confiança. A gente recomenda que sejam na área previdenciária, que trata disso, e que possa lhe ajudar. O que podemos dizer é que esses benefícios que estão sendo cortados, em média 90%, não é justo. A pessoa tem a doença, a pessoa está incapacitada de trabalhar. Porém, o governo, quando assinou a medida provisória, ele concedeu aos peritos um bônus. Cada negativa tem um valor X. Então, na verdade, a gente percebe que há um prejuízo nesse aspecto. Então, aquelas pessoas que se encontram nessa situação de indeferimento de benefício, seja aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, deve procurar um advogado da sua confiança, que eu tenho quase certeza de que vai ser revertido no Poder Judiciário. Se Deus quiser. Doutor Correia Braga, aqui tem uma pergunta, um questionamento, como é que ficaria, caso aprovada, essa proposta de reforma da Previdência Social pelo atual governo, a questão dos benefícios de prestação continuada, o BPC, como é que fica a questão do amparo idoso, nesse sentido aí, o que é que muda ou não muda nada? Muda de forma drástica, de forma desumana, quiçá cruel. Vejam bem, nós falamos anteriormente que Previdência Social é um tripé. Tripé que compreende saúde, assistência social e previdência social. Os benefícios de prestação continuada, tecnicamente falando, que nós denominamos de amparo deficiente ou amparo idoso. O amparo deficiente na reforma nada muda. O amparo deficiente continua da mesma forma. Tem que demonstrar incapacidade de trabalhar e que você tenha o grupo familiar em média, 1/4 do salário mínimo. Porém, com essa reforma, o que vem a impactar é o amparo idoso. Hoje, o amparo idoso são para aquelas pessoas que nunca contribuíram, nunca conseguiram contribuir para a Previdência Social. Não requer conta a prestação, mas é dever do Estado auxiliar, cuidar daquelas pessoas que nós chamamos, aquelas pessoas que não têm condições, são chamados miseráveis mesmo. Porque veja bem, o amparo idoso hoje, quais são os requisitos? 65 anos de idade, independente de mulher ou homem, e que o grupo familiar dele tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Ele tem direito a um benefício de prestação continuada. Não é uma aposentadoria. Se você recebe um benefício de prestação continuada, um amparo idoso ou um amparo deficiente, você não é aposentado. É um benefício assistencial, baseado no princípio da solidariedade do Estado para aqueles que mais precisam. Com a reforma, ele sofre drástica modificação. Vejam bem, a partir dos 60 anos, aquele que vai receber o amparo idoso, o valor vai ser de R$400. R$400. Hoje, nenhum segurado, nem o que recebe benefício da assistência social recebe menos do que o salário mínimo, porque a Constituição não permite. Certo. Então, uma parte aí, por favor. O ministro Paulo Guedes, ele estava falando que seria uma forma injusta. Segundo ele, quem não contribui a vida toda, não contribuiu, ao final recebeu um benefício no valor de um salário mínimo.
E quem trabalhou toda a vida, contribuiu durante 30 anos, 35 anos, em cima de um salário mínimo, receberia esse mesmo salário mínimo. Ele disse que isso seria uma forma injusta e tinha que corrigir isso aí. Agora, essa correção, segundo ele, tirando de um salário mínimo, hoje em torno de R$1.000, para R$400. R$400. Isso seria uma correção ou está fomentando o flagelo? Na verdade, está fomentando, está criando uma massa de miseráveis. O que, em R$400, o que é que o trabalhador, o que é que uma pessoa, um cidadão brasileiro faz com R$400? Não dá nem para pagar nem os remédios. A partir de 60 anos, 400. Aquele que recebe o benefício assistencial, ele só passa a receber um salário mínimo, veja bem, quando completar 70 anos de idade com a reforma. Hoje é 65 anos. Aí ele só terá direito a receber um salário mínimo com esta reforma sendo aprovada. 70 anos, vai passar 10 anos recebendo R$400. R$400. Então isso é, na verdade, desumano, é criminoso, com devido pena. Certo. Tem aqui, me diga uma coisa, como ficaria, se tem alguma modificação em relação ao regime de capitalização com esta reforma da Previdência que está proposta pelo governo Bolsonaro? Ocorre uma modificação no sistema. Hoje nós temos, atual, o sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? Tanto o governo, como o empregador, como o empregado contribuem para a concessão dos benefícios previdenciários. O governo propõe um novo regime de capitalização. Esse regime de capitalização, vamos entender, como o governo desenha, uma poupança. O próprio trabalhador, ele vai financiar a sua aposentadoria. Porém, deixe bem claro que não há contribuição do empregado e nem do governo. Não há. Esse é o modelo, senhores. Vamos aprofundar mais nesse tema. Esse é um modelo que foi adotado no Chile na década de 80, exatamente 1982. Naquele país, nós tínhamos uma previdência pública e houve uma transição para uma previdência privada. O próprio trabalhador contribuindo para a sua aposentadoria exclusivamente. Após esses anos, em média 37 anos, as primeiras aposentadorias do Chile, as primeiras aposentadorias, cerca de 91% dos chilenos estão recebendo menos de R$700. Salário mínimo lá, em média, R$1.500. Estão recebendo R$670. Os aposentados. Aqueles que conseguiram se aposentar no Chile. E segundo pesquisas naquele país, é causa de suicídio de vários idosos que não conseguem pagar as suas contas mínimas. Então, o governo propõe uma mudança radical no sistema. É o que nós chamamos de previdência privada. Aí você pode me perguntar, doutor, quem é que vai gerir esses recursos? Quem vai gerir esse recurso são empresas do setor financeiro que vão ganhar milhões e bilhões com essas poupanças individuais, trazendo prejuízo de forma significativa. Portanto, mais uma vez conclamamos a você, a senhora dona de casa, o senhor dono de casa, o profissional liberal, os professores, vocês que votaram, que fizeram campanha, que se dedicaram, votaram nos seus representantes, saíram de casa, depositaram na urna o seu voto. Entre em contato agora com o seu representante na Câmara Federal, o deputado federal, o senador. Fale para ele dos pontos da reforma que você não concorda, que ele não deve votar, que não deve, porque isso será
prejudicial por demais. E uma nova reforma dessa, talvez em 2 ou 3 séculos, não venha a acontecer. Então, prejudicará gerações, várias gerações. Então, é preciso que nós façamos o enfrentamento de uma forma inteligente, de uma forma sábia, mas não podemos cruzar os braços e deixar que passe dessa forma como está. O governo tem que ser sensível o suficiente para entender a dificuldade que os que mais precisam já estão passando e ainda impondo, quer dizer, querendo colocar na conta dos mais necessitados um desmando na previdência social ou no país. Isso é inaceitável, é inadmissível, nós não podemos concordar com isso, certo? E o nosso WhatsApp para contato é o 9835-2811. Estão perguntando aí e estamos dizendo 9835-2811. É o 83, o código é o 83, que é Paraíba. 83, aí 9 e em seguida 9835-2811, certo? Mas, doutor Correia Braga, em relação à desconstituição do sistema previdenciário, existirá alguma modificação nesse sentido? Outra modificação prejudicial ao trabalhador. Veja bem, hoje qualquer modificação que venha a tratar no tocante aos benefícios previdenciários que estão previstos na Constituição, elas só poderão ser alteradas mediante uma PEC. PEC significa Projeto de Emenda Constitucional. Essa da reforma é a PEC de número 6. Só vem alterar se for mediante uma PEC. Mas por que uma PEC? Porque a Constituição Federal ela só pode ser modificada, o único instrumento hoje formal é mediante uma PEC. E isso é uma garantia dos trabalhadores. Sim. É uma garantia, porque a PEC há um rigor maior na sua aprovação. 308 deputados, se for necessário, 49 senadores em 2 turnos de cada casa. Sim. Então há uma maior dificuldade para o governo vir aprovar essa reforma através de uma PEC. Porém, nessa PEC de número 6, o governo ele desconstitui, ele destrói, de certa forma, os aspectos da Constituição. Após essa reforma, qualquer modificação na sua aposentadoria, no seu auxílio-doença, na sua aposentadoria por invalidez, seja qual for o benefício, vai ser feito por apenas uma lei. Algo simples, tranquilo, sem nenhuma dificuldade para alterar. Porque as pessoas perguntam, por que muitos pontos estão na Constituição? Por que estão na Constituição? Porque é uma forma de garantia das pessoas. Qualquer tema que está na Constituição, o legislador originário ou derivado resolveu colocar ali para dar mais garantia, para evitar que as modificações sejam feitas corriqueiramente. Com a reforma, se for aprovada, qualquer modificação vai ser pela lei complementar. Sim. Queremos mais uma vez agradecer sua audiência. A produção acaba de nos apresentar aqui, que a produção fica passando ali para nós, as perguntas. Pronto. Estão pedindo para que nós falemos, certo? Abordemos a questão da reforma da Previdência em relação aos políticos. Inclusive, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele tem dito que é uma reforma muito justa, porque está mexendo com a aposentadoria dos políticos, que vai ser o teto, não é o teto da Previdência, 5.800 e pouco, 800 de alguma coisa. Pronto, ele disse que era uma forma muito justa de fazer essa... Ele fica mostrando o lado positivo. Isso aqui é o papel do governo, né? Tem que mostrar isso aí. No seu ponto de vista, isso está correto?
Veja bem, tem alguns detalhes que a gente tem que esclarecer. Aqueles que já estão no exercício do mandato não sofrem nenhuma alteração. Nós recentemente tivemos vários senadores que não conseguiram se reeleger e estão recebendo aposentadoria altíssima, 23, 24, 26, 8 mil reais. Edson Lobão, Romero Jucá, tem vários. A reforma diz que aqueles novos parlamentares vão estar sujeitos ao regime geral, inclusive no tocante ao valor do benefício. Ela só trata disso, porém, os privilégios ainda permanecem. O privilégio permanece. Não quero dizer que não seja um avanço, é um avanço. Porque hoje, como é que o político ele consegue a sua aposentadoria, a concessão da aposentadoria? O político tem um regime próprio dos congressistas. Tem um regime próprio. E são valores altíssimos. A média chega a quase 32 mil reais. Com a reforma isso quantifica. Essa reforma, essa proposta de reforma da Previdência pelo atual governo, ela está mexendo no Judiciário, no Ministério Público. Tá? Não atinge essas categorias. Não atinge o Judiciário, não atinge o Tribunal de Contas, Ministério Público, principalmente aqueles que recebem altos salários. É uma reforma que atinge aqueles que recebem, em média, 2 salários mínimos, que são os trabalhadores da iniciativa privada. Então, mais uma vez, é importante nós frisarmos aqui, você que está nos assistindo, de repente, as pessoas para votarem em um determinado candidato, seja a prefeito, a governador, deputado, vereador, elas pedem um benefício financeiro naquela oportunidade para querer votar. E não faz nenhuma seleção, não faz uma escolha. Apenas busca um benefício financeiro para aquele momento. Mas agora vem essa reforma que vai mexer com sua vida e dos seus familiares. Vai mexer com o seu bolso. Então, eu gostaria de acrescentar que, na verdade, é o futuro da aposentadoria que está em jogo. Está em jogo. Certamente, as próximas gerações não conseguirão se aposentar. E se conseguirem, é com a redução, em média, de 40% do seu benefício. Mas o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ele em entrevista, ele falou com muita convicção, na Globo News, não foi? Isso. Ele falou com muita convicção, dizendo que dá para a pessoa trabalhar até os 80 anos. 80 anos. Eu quero acreditar que ele não conheça a realidade, principalmente do Nordeste, certo? E em outras áreas do Norte também, quem trabalha naqueles seringais, que trabalha com carvão, que trabalha em minério, que trabalha na agricultura, o pescador, etc. Ele chegou à conclusão, não sei como ele chegou, que ele é uma pessoa inteligente, mas ele disse que dá para trabalhar até os 80 anos. Então ele está concordando com esta reforma da Previdência, porque ele chegou à conclusão que dá para se trabalhar até 80 anos de idade. Eu vou além, eu acredito que ele nem leu a reforma da Previdência ainda. Sim. É aquele que está articulando tudo, porém não leu de forma aprofundada. Como o objetivo dessa reforma, basta ler a reforma. Aqui não tem partidarismo, aqui tem questão jurídica. Basta ler a reforma que você percebe que ela é prejudicial àqueles que menos têm. Somente aqueles que recebem até 2 salários mínimos. Então, se trabalhar até 80 anos, meu amigo, na roça, como pescador, seja o que for, é desconhecer a realidade do Nordeste brasileiro. Não tem condições. 80 anos é realmente impraticável. Por isso que é importante, na hora de votar, escolher alguém realmente que tenha compromisso, que tenha história, que tenha qualificação e evite ao máximo negociar o seu voto. Não faça isso, porque agora você precisa desses representantes. E se você disse seu preço, ele sente-se descompromissado para com você. Ele acredita que não lhe deve absolutamente nada e vai votar de acordo com as conveniências. Então é importante que você tenha
assim, uma certa moral para cobrar daquele que você apoiou, que você votou, dizendo para ele que não aprove essa reforma da Previdência da forma que está. Da forma que está. Precisa existir uma grande flexibilização do governo para melhorar essa Vamos situação. acrescentar que a reforma, ela é necessária. Ela é necessária, não nos termos que está. Reforma, ela tem que trazer justiça social. A reforma, na sua etimologia, a própria palavra significa algo melhor, algo que vem a beneficiar. Quando vem a prejudicar, nós denominamos de deforma. Estou chamando aqui reforma da Previdência, mas é deforma da Previdência, porque ela vem a prejudicar o trabalhador. De fato, todos nós concordamos que deve existir uma reforma. Agora, não concordamos nesses termos que ela está sendo proposta. E por que a reforma tem que ser feita? Porque a expectativa de vida do trabalhador está aumentando. Consequentemente, as pessoas que estão entrando também no mercado de trabalho estão diminuindo, porque a população está envelhecendo. Porque as pessoas recebem a aposentadoria hoje porque o trabalhador que está na ativa paga isso hoje. Além do trabalhador, o empregador contribui e o governo contribui sim. Nos termos do artigo 195, com os tributos, ele contribui também para a Seguridade Social e o custeio dos benefícios. Sim. Aqui mais uma pergunta, doutor Correia Braga. Em relação PIS, PASEP, com esta reforma que está sendo proposta pelo governo, o que muda? Muda também de forma drástica. Lamentável esse ponto. PIS, PASEP. Quem recebe hoje o PIS, PASEP? O trabalhador que está cadastrado no PIS, em média 5 anos, e que receba no ano base, em média, até 2 salários mínimos, e que no ano anterior tenha trabalhado no setor, na pessoa jurídica, em média 30 dias. Aqueles que recebem uma remuneração média de até 2 salários mínimos. Com essa reforma, só vai receber aqueles que recebem apenas até 1 salário mínimo. Segundo estimativa, cerca de 23 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial. E você recebe na data do seu nascimento. 23 milhões para 23 milhões. Governo com a reforma só vai pagar aquele que recebe até 1 salário mínimo. Se você recebe um salário mínimo e pouco, salário e meio para cima, você não vai receber mais o seu PIS e o seu PASEP. Será o último que você vai receber essa reforma. Então eu vejo isso de uma forma muito injusta, porque, por exemplo, eu acho que a mudança tem que ser mais profunda. A mudança tem que ser mais profunda. Vejamos, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ao todo ele tem 220 assessores. 220 assessores para um ministro. Quer dizer, é uma despesa altíssima, mas altíssima mesmo. Cada ministro com 220 assessores. Vamos lá, em relação ao senador da República, ele tem a verba, o auxílio moradia, o verba de gabinete, o auxílio paletó, etc. Agora, 13 mil reais, auxílio cultural para que o senador vá ao teatro, Auxílio cultural, auxílio creche, quer dizer, agora, auxílio moradia, o auxílio saúde, né? E o dentário também, o auxílio dentário é ilimitado. Não tem valor. Não tem um valor, um teto não. É ilimitado. Então eu acredito que precisa corrigir essas distorções em relação ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal. Todos os poderes. No Ministério Se é Público. sacrifício que o governo quer, tem que fazer sacrifício com todos os setores. Agora, sacrificar apenas a população já desassistida, os menos favorecidos, quer dizer, aí... Vou trazer um dado aqui, doutor, me permita. A média da aposentadoria do setor privado,
setor privado, Sim. pelo regime geral da Previdência, é R$ 1.200. 1.200. Quando você vai para o setor público, isso se altera de forma significativa. Sim. Legislativo recebe 26 mil, judiciário ultrapassa seus 29, vários valores acima do que seria justo. Vamos colocar todos no teto, 5.800. Não foi a reforma justa? Sim. Você veja que o objetivo é tentar penalizar aqueles. Já penalizaram. As pessoas já estão penalizadas. Sim. Vamos cortar de todos. Privilégio de todos os poderes. O ministro Supremo recebe quase R$ 39 mil por mês. Sim. E aí receber mais vai para uma previdência privada. Mas ainda tem 220 assessores. 220 assessores, várias regalias, vários benefícios. Totalmente distante da realidade do trabalhador. A realidade. Então, portanto, não podemos concordar com esta reforma do jeito que está. Temos que, mesmo que ao final sejamos até uma voz vencida, mas não iremos arredar o pé, não iremos recuar de estar dizendo que isso não é uma reforma justa. Parafraseando o doutor Correia Braga, na verdade isso é uma deforma, porque reforma vem para melhorar. Está vindo para melhorar para quem? Talvez para o governo, mas para a população mais carente de forma alguma. E vamos conclamar a toda a população. Já dizia Fausto Nobre, quem não luta pelo seu direito não é digno de merecer. Se você não pressionar o deputado que você votou, o senador, você não terá aposentadoria no futuro. Isso aqui não é visão política não, é questão jurídica, basta ler a reforma. Você só receberá a sua aposentadoria de forma integral quando você completar a idade mínima, 62 mulher, homem 65 e ter no mínimo 40 anos de contribuição. Muitos morrerão trabalhando e não conseguirão se aposentar. Neste caso, totalizando em 105 anos, porque 65 mais os 40 de contribuição seria 105. É complicado. Fica difícil desse jeito. Mas vamos aqui para a última pergunta de hoje. Em relação ao FGTS dos aposentados e a multa de 40%, tem alguma modificação com essa reforma? Veja bem, esse tema que está aí não deveria nem estar na reforma, porque é um tema de natureza trabalhista. FGTS, a multa do FGTS é direito trabalhista. Porém, o governo inclui o FGTS. Em que aspecto? Aposentado retorna à sua atividade. Se aposentou e volta a trabalhar. O empregador está obrigado a contribuir com 8% sobre a remuneração. E se demitir, multa de 40%. Se essa reforma passar, aquele que se aposentou e retornou à atividade não mais vai receber o fundo de garantia por tempo de serviço e nem a multa de 40%. Estão dispensados. Os empregadores não mais contribuirão com o FGTS de 8% mensal e nem a multa no caso de rescisão. Quer dizer que essa reforma, nesse aspecto aí, beneficia e muito o empregador, penalizando o empregado. O empregado. Então, nem deveria estar aí, não é tema de trabalho, não é tema de previdenciário. Isso aí é trabalhista. Porém, aproveitou a oportunidade, como a modificação é profunda, são vários artigos, em média chega a mais de 28 páginas. Então, colocou ali para ver se dá certo. Certo. Infelizmente. Mas eu acredito que terá um debate profundo na sociedade civil organizada. E nós aqui do JSTV, sua TV da web, vamos dar nossa contribuição nesse aspecto, nesse sentido. Não podemos cruzar os braços, não podemos fechar os olhos diante dessas distorções e esses absurdos que estão querendo impor para os mais necessitados, mais carentes. Então, vamos fazer frente a isto aí. Mas, neste momento, estamos chegando ao final do programa Direitos do Cidadão, agradecendo sua honrosa audiência.
deixando aí o contato para alguma dúvida, o WhatsApp Paraíba, né? O código é 83, aí 9609-7227, 9609-7227, e o outro também que é o 9835-2811, 9835-2811. Você pode entrar em contato para tirar qualquer uma outra dúvida nesse sentido aí, tá certo? Agradecendo por esta honrosa audiência que vocês estão nos dando, agradecendo pela presença do Dr. Correia Braga, que humildemente veio aqui nos atender para esclarecer a população com esta grande prestação de serviço à população. Nossos sinceros agradecimentos. Nós também queremos avisar vocês que na próxima quarta-feira nós teremos o programa Debate Sem Censura. Já está dizendo, é sem censura mesmo, certo? A partir das 8 horas da noite, Debate Sem Censura. Abordando todo tipo de assunto, terá um telefone para você entrar em contato, ao vivo, interagir conosco. Na próxima quarta-feira, dia 13, Debate Sem Censura, a partir das 8 horas da noite, 20 horas, estaremos aguardando vocês. No próximo sábado, vocês já sabem que tem um encontro com o programa Hinos que Edificam. Hinos que Edificam a partir das 11 horas da manhã, todos os sábados, de 11 ao meio-dia, com o nosso amigo e irmão Alex Bruno. Hinos que Edificam. E a partir do meio-dia, todos os sábados, o programa Direitos do Cidadão, abordando temas diferenciados a cada programação. Doutor Correia Braga, nosso muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Gostaria de agradecer mais uma vez a Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui, de dar minha pequena parcela de contribuição para esclarecer, principalmente aos trabalhadores, no tocante a essa reforma. Agradecer de forma especial a Vossa Excelência, Dr. Jeremias, pela oportunidade que me dá. Agradecer a sua esposa, a seus familiares, dos quais eu tenho um carinho especial, que me acolhe como família. Muito obrigado. Eu espero e acredito que a JS TV será um sucesso, não tenho dúvida. Também, na oportunidade, mando um abraço para os seus genitores. Obrigado. Somente ao senhor Sebastião, uma pessoa ilibada, gente boa, gosto muito dele. E a sua mãe também. E um abraço a todos os meus familiares, João Pessoa, meus familiares da minha esposa, do Iguatu. A todos vocês, muito obrigado. Espero que tenha contribuído e que tenha esclarecido todas as dúvidas. Mas deixando o alerta, lute pelos seus direitos. Se você não luta, você não é digno de merecê-los, segundo Fausto da Nova. Certo. Mas agora tem um sorteio, David e Wesley. O sorteio, faça aí um sorteio de 5 bonés. 5 bonés aí da JS TV, como havíamos combinado. Eu até imaginei que já tivesse feito esse sorteio no programa Hinos que Edificam. Vai deixar para fazer aqui no programa Direito do Cidadão? É isso? Então pode fazer e vá dizendo o nome de quem me sortearam, desfelizar. De Moraes. Quem? Anderson de Moraes. Anderson de Moraes. Anderson de Moraes. Anderson é um dos sorteados. Henrique Amorim. Henrique Amorim, também é o outro, é o segundo. Henrique Amorim, um abraço aí, meu cunhado aí, viu? Muito obrigado. Henrique Amorim. Lá de Iguatu. Anderson de Moraes, que é o outro, são 5. Enquanto David e Wesley. Leandro Alves. Leandro Alves. Leandro Alves. Maria Gama. Maria Gama. Maria Gama, minha amiga Maria Gama.
Aí falta mais um, só falta um agora. David Wesley. Júnior Vieira. Júnior Ferreira Vieira. Vieira. Júnior Vieira. Então, pode dizer o nome dos 5? Vamos lá? Anderson Martins. Anderson Martins. Henrique Amorim. Henrique Amorim. Leandro Alves. Leandro Alves. Maria Gama. Maria Gama. Júnior Vieira. E Júnior Vieira. Vieira. Júnior Vieira, lá de São Paulo. Um abraço, viu? Para o Júnior aí, toda a família dele, lá de São Paulo. Pronto, mas vamos deixar aí o contato com essas pessoas para entrar em contato aqui com a JS TV, sua TV na web, que nós iremos enviar. Pode ser de São Paulo, onde for, vai chegar lá. Pode ficar tranquilo quanto a Pode isso. deixar que eu levo e entrego a ele, na Pronto. satisfação. Então, vamos lá. O contato da JS TV 083, né, que é Paraíba, 83, aí tem o 9, depois continua 9835-2811, repetindo, 9835-2811, aí é o WhatsApp. Vocês que foram sorteados, entra em contato que nós iremos viabilizar até segunda-feira o envio dos bonés, certo assim? Queremos agradecer mais uma vez ao Pai Celestial, a Ele que nos deu o dom da vida, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, ao nosso Deus todo o tributo. Queremos agradecer a toda a equipe, ao nosso produtor audiovisual, David Wesley, ao Osiel Tavares, agradecer ao Alex Bruno, agradecer a toda a equipe da JS TV, agradecer a minha esposa, Ruth Nery de Freitas Santos, a minha filha Jéssica Raquel Nery dos Santos, meu genro, não é? O Alex Cheevin. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado. Doutor Correia Braga, nosso muito obrigado. Agradecendo a audiência da doutora Dilma, não é isso? A Maria Gama, agradecemos ao médico, pronto, a todos vocês, a Maria Júlia, muito obrigado, Maria Júlia, pela audiência, pelo carinho. Então, fiquem na paz, fiquem com Deus e terá mais programação ao longo do dia, ao longo da semana, mas já deixando que na próxima quarta-feira, debate sem censura, apresentação, Jeremias Santos, o amigo advogado. Próxima quarta-feira, 8 horas da noite. Não perca! Muito obrigado, fica na paz, fica com Deus. Uma boa tarde, um excelente final de semana. Já tirei já. Ai. E aí? Como foi a audiência aí? Vai. Quem foi que disse que o meu tempo Carlos Henrique é meu cunhado. acabou? É, meu cunhado. 9835. Tem a foto aí, olha. Quem foi que disse que a promessa já passou? Quem foi que disse que o gigante ia conseguir? Leonardo, só que é Leonardo. Quem foi que disse que as suas armas iam me atingir? Leonardo. Se enganou.